Demorou algumas semanas até que Cisprina, em parte, se pacificasse. Antes disso, foi preciso conviver com seus gritos e gemidos dia e noite. De dia já era, de certa forma, esperado. À noite nos arrepiávamos e acordávamos aturdidos. Via meu pai Zeca levantar de seu quarto e seguir acompanhado de minha mãe para onde estava a interna. Escutávamos tudo de onde estávamos, minúsculo cômodo onde nós, irmãos, dormíamos amontoados. Mas quando as palavras chegavam até mim, eram apenas sussurros que mal conseguia distinguir. Minha mãe passava com o candeeiro aceso no quarto para benfadar nosso sono. Essa rotina se repetiu por semanas. Quando retornei certa manhã, depois de aguar as plantas do quintal, e Cisprina já reagia bem às rezas e poções de raízes que meu pai administrava, ouvia as duas irmãs conversando baixo, a princípio, mas depois se tornou um crescente exaltar de vozes vindas do quarto onde estavam. Tinham acabado de voltar de um passeio pelo terreiro da casa, consentido pelo curador. Não pude escutar tudo, mas suas sentenças passaram o resto do dia martelando em minha cabeça. Não foi verdade. Foi sim. Você adoeceu, Cisprina. Não estou doida, Cispriana. Não diga uma tolice dessas na frente de nosso pai, que você estava no mato com ele. Isidório nem estava lá, essa hora. Isidório fez promessa de morar comigo. Fez promessa não, senhora. Você que está inventando coisa. Fala isso porque é você que quer ele e estava no mato. Maluca, por isso está aqui. Escutei tudo, suavizando minha respiração, atenta ao que diziam, na mesma medida que estava alerta à presença de minha mãe, que poderia chegar a qualquer momento e me surpreender escutando a conversa. Sabia bem que repreensão teria se fosse apanhada ouvindo duas pessoas mais velhas. Foi quando Cisprina gritou para que a irmã saísse dali, que a deixasse em paz, e das brechas da cortina que separava os cômodos viu seus olhos ficarem vermelhos, feito dois torrões de brasa. Ela começou a salivar de tal forma que se formou um muco leitoso no canto da boca. Eram gritos misturados ao choro alto. O caos se instaurou naquele instante. As duas choravam até que, depois de certo ponto, rolavam pelo chão retirando seus lenços e se agarrando aos cabelos. Eu estava surpresa, mas Belonísia se aproximou de mim rindo da cena. Minha mãe, que levava utensílios com água que havia pegado no rio mais cedo, deixou as panelas no giral e correu para o quarto. Mas o que é isso? Disse, avançando para tentar separar as duas. Anda, vocês duas, olhou para mim Belonísia. Me ajudem aqui. Seguramos Cispriana pelos braços. Ela tinha os olhos lacrimosos e o cabelo em pé de tantos puxões que havia levado. Minha mãe segurou os dois braços de Cisprina, a perturbada, com os olhos vítreos e a boca repetindo as acusações que havia lançado à irmã. Minha mãe ameaçou chamar com o padre Saturnino para levar as duas dali. E aí não tem remédio, acaba o tratamento e não vou querer você de volta, Cisprina. Nos braços de minha mãe mesmo, Cisprina, agitada, chorou repousando a cabeça nos seus seios. Salustiana Nicolau ordenou que Cispriana saísse com nós duas e que as deixássemos a sós por um tempo. Cispriana ajeitou a roupa rasgada em seu corpo e foi para o quintal. Chorou em silêncio, e quando seus olhos ficaram cansados de verter lágrimas, pegou os utensílios que minha mãe lavava para terminar o trabalho. Eu e Belonísia continuamos na sala, fingindo brincar em silêncio para escutar o que Cisprina dizia. Cisprina repetiu o que havia dito, que encontrou seu noivo deitado com a irmã na roça dele. Foi tomada de um sentimento de amargor que nunca havia experimentado, que já não atinava mais coisa com coisa e foi tomada de uma coisa ruim que a perturbou por completo. Só veio recobrar a consciência quando já estava instalado em nossa casa, havia semanas, e, aos poucos, foi recordando os dias que antecederam seu desaparecimento. O resto da história nós sabíamos de escutar com o padre Saturnino contar no dia em que chegaram a casa. E mais, as prosas das vizinhas, compadres e comadres que repetiam a novidade nos caminhos que cortavam a fazenda. Depois de sumir sem deixar vestígios, pai, noivo e irmão procuraram Cisprina por roças, na mata que cercava o rio Santo Antônio, pelos pântanos e brejos dos marimbus, sem êxito. O pai, atormentado com aquele inesperado desaparecimento, chegou à cidade caminhando e procurou por ajuda da polícia. A cada dia chegava uma notícia nova de que Cisprina estava indo para um povoado nas cercanias da fazenda, ou que alguém a havia visto subindo num ônibus em direção à capital.
o que ouviram urros de uma mulher louca durante a madrugada, como se fosse um bicho. Ou ainda que tinham visto alguém tirando frutas do quintal, que compadre Domingos havia atirado numa pessoa pensando que era uma raposa. E quando Saturnino chegou tonto na casa do compadre, teve a história desmentida. 8 dias depois, Cisprina foi encontrada por um coveiro deitado entre túmulos no cemitério da cidade, incapaz de responder sobre quem era, muito menos onde vivia e o que estava fazendo ali. Surgiu poucos dias depois do feriado de finados, deitada em meio às flores murchas que já haviam perdido a frescura, mas ainda guardavam o perfume das coisas que mirram e diminuem em sua própria finitude. Angélicas, crisântemos, lírios deixados pelas famílias mais abastadas e flores artificiais de arame e papel crepom desbotado pelo tempo pelas famílias desprovidas. Estava mais magra, abandonada ao próprio esquecimento, suja de terra que revolviam para sepultar os mortos, da longa caminhada com os pés e mãos feridos, com odor forte de suor e urina. Compadre Saturnino foi ao encontro da filha, submisso ao destino, aceitando o imprevisto. Não contou com a boa vontade de Sutério para buscá-la com a Ford Rural. O gerente havia alegado trabalhos para não fazer o transporte no carro do patrão. Daí que veio a ideia de laçá-la como se laçam os animais na lida do campo, ou os perturbados conduzidos aos curadores de Jaré. E caminhando por muitas horas, chegaram aos domínios de Zeca Chapéu Grande, para que pudesse curá-la do infortúnio da loucura que havia se abatido sobre seu juízo. De loucura meu pai entendia, assim diziam, porque ele mesmo já havia caído louco num período remoto de sua vida. Os curadores serviam para restituir a saúde do corpo e do espírito dos doentes. Era o que sabíamos desde o nascimento. O que mais chegava à nossa porta eram as moléstias do espírito dividido, gente esquecida de suas histórias, memórias apartadas do próprio eu, sem se distinguir de uma fera perdida na mata. Diziam que talvez fosse por conta do passado minerador do povo que chegou à região, ensadecido pela sorte de encontrar um diamante, de percorrer seu brilho na noite, deixando um monte para adentrar noutro, deixando a terra para entrar no rio. Gente que perseguia a fortuna, que dormia e acordava desejando a aventura, mas que se frustrava depois de tempos prolongados de trabalho fatigante, quebrando rochas, lavando cascalho, sem que o brilho da pedra pudesse tocar de forma ínfima o seu horizonte. Quantos dos que encontraram a pedra estavam libertos dos delírios? Quantos tinham que proteger seu bambúrrio de cobiça alheia, passando dias sem dormir, com os diamantes debaixo do corpo, sem banhar nas águas dos rios, atentos a qualquer gesto de trapaça que poderia vir de onde menos se esperava? Cisprina tentou de todo jeito fazer com que minha mãe mandasse a irmã de volta para casa, que a deixasse ali sozinha. Minha mãe, de forma assertiva, disse que o passado ficaria para trás, que elas eram irmãs e naqueles dias que se encontravam recolhidas em sua casa, Cispriana tinha zelado por ela como se fosse uma mãe. Onde já se viu irmãs da mesma barriga viverem a vida como se fossem inimigas? Perguntou. Disse que nunca em sua vida tinha visto algo assim, e que aquilo deveria trazer má sorte para a vida das duas. As gêmeas voltaram a se falar e a conviver como antes no resto da temporada em nossa casa. Não brigaram mais, porém tampouco se uniram como os dedos da mão, diria minha mãe certo dia para meu pai. Cisprina recobriu a saúde, o viço da pele, as forças de jovem lavradora, como grande parte das mulheres que residiam na fazenda. Havia brilho em seus olhos e se tornou novamente um espelho da irmã, Cispriana. Logo seria hora de regressarem para as margens do Santo Antônio. Agora, mais que antes, laços concretos nos uniam. A mão de meu pai estava repousada, enquanto vivesse, em sua cabeça, repousada na cabeça dos membros da família. Zeca Chapéu Grande não era apenas um compadre, era pai espiritual de toda a gente de Água Negra. Quando deixou nossa casa, ela voltou, contra a vontade do pai, a se encontrar com Isidório. Pegaram seus pertences e foram morar juntos numa casa de barro que levantaram na parte destinada à morada dos trabalhadores. Da porta da casa do pai, Cispriana mirava a vida da irmã com sua grande paixão. Não acreditávamos que a história das irmãs fosse terminar daquela forma.
Anos depois do acidente que emudeceu uma das suas filhas, meu pai, incentivado por Sutério, havia convidado o irmão de minha mãe para residir em Água Negra. O gerente queria trazer gente que trabalhe muito e que não tenha medo de trabalho, nas palavras de meu pai, para dar seu suor na plantação. Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra. Podia colocar roça pequena para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de trabalhar para o dono da fazenda. Afinal, era para isso que se permitia a moradia. Podia trazer mulher, filhos, melhor assim, porque quando eles crescessem substituiriam os mais velhos. Seria gente de estima, conhecida, afilhados do fazendeiro. Dinheiro não tinha, mas tinha comida no prato. Poderia ficar naquelas paragens, sossegado, sem ser importunado. Bastava obedecer às ordens que lhe eram dadas. Vi meu pai dizer para o meu tio que no tempo de seus avós era pior. Não podia ter roça, não havia casa, todos se amontoavam no mesmo espaço, no mesmo barracão. Para convencê-lo, meu pai disse que o arrozal era bom de trabalhar, que ali chovia, tinha terra boa, que olha, abria os braços mostrando a roça e o quintal, mostrando a mata ao seu redor. Aqui não nos falta nada. Você tem os meninos, isso é de ajuda. Tem um passarinho preto, miudinho assim, mostrava as falanges dos dedos dando a dimensão aproximada da praga, que ataca o arrozal de manhã cedo. Os meninos podem ajudar a espantar eles. Aqui todo mundo acorda cedo para espantar os passarinhos. Só assim fazemos boa colheita. Era verdade. Nos longos anos que plantamos arroz no meio do sertão de água, na beira dos pântanos dos marimbus, acordávamos antes que o sol se levantasse no horizonte e seguíamos rumo à roça da fazenda. Nos muníamos de galhos, pedras, tudo que fosse instrumento de espantar os pássaros, miudinhos, de penas negras e que brilhavam quase azuis na luz da manhã. Se não fôssemos rápidos o suficiente, seu bico entrava no grão, que amadurecia e sugava tudo o que estivesse dentro, com sua minúscula língua. Enquanto os adultos trabalhavam, cabia a nós, as crianças, espantar a praga. Os meninos chegavam com os estilingues, por vezes abatiam a ave pequena. Certa vez, Belonísia chorou e só cessou o pranto quando sugeri que fizéssemos um enterro, com direito a uma caixa velha, uma urna e flores que colhemos no campo. Meu tio viajou no lombo de um burro, a mulher em outro. Os filhos caminhando, se revezando na travessia para a montaria dos animais. Foram morar numa construção de alvenaria, uma casa vazia que abrigava os trabalhadores que chegavam. Era permitido que se hospedassem ali até a aceitação definitiva da morada, dada de acordo com a produtividade e a disposição para o trabalho da nova família. Se aceitos, destinava-se a eles uma parcela de terra para que pudessem construir a tão almejada casa e ter seu quintal e animais pequenos. Tio Servo chegou acompanhado da esposa, Ermelina, e dos 6 filhos. Era a primeira vez que os via. Minha mãe estava emocionada com a descrição de sentimentos que lhe era peculiar. Matou 2 galinhas de nosso quintal e fez um almoço farto. Sentamos no chão com os nossos pratos. As crianças tímidas se escondiam atrás dos pais. Salu não conhecia a cunhada e logo quis saber o nome dos sobrinhos. Este aqui guardei para você batizar, Salu, disse. Era meu primo mais velho, Severo. Era quase um rapaz crescido, mas igualmente tímido como os irmãos. Mas deixou o menino tanto tempo pagão, servo, reclamou minha mãe de negligência do irmão. Depois do almoço, e espalhados pelo terreiro, meus primos foram se entrosando. A casa onde iriam ficar estava mais próxima do rio Santo Antônio, do lado oposto à nossa casa. Assim, nosso contato não seria tão frequente. Nos veríamos nas festas e nos feriados, ou nos dias das brincadeiras de jaré em nossa casa. Não cheguei a vê-los nos arrozais da várzea de Santo Antônio, para saber se espantavam o chupim tão bem como nós. Mas Severo, o primo tímido, chegava de tempos em tempos com os meus primos para nos visitar. Se era brincadeira de jaré, ficávamos acordados até a madrugada, correndo pelo terreiro, contando histórias e rindo alto. Eu e Belonísia, estranhamente, já que estávamos cada vez mais próximas, nos dispersávamos nesses momentos, talvez de forma irrefletida, para disputar a atenção de Severo. Domingas e Zezé se ocupavam com brincadeiras com os menores, enquanto nós, quase adolescentes, descobríamos aos poucos o interesse que um menino poderia despertar em 2 moças com seios despontando nos vestidos, ancas se firmando e o perfume do corpo
abundando como nunca. Duas moças que descobriram vaidosas, que reclamavam por um espelho em casa, que ocupavam um tempo vago com penteados e combinações de vestimentas diferentes, com as poucas peças de roupas que tinham. Severo superou aos poucos a timidez e passou a se comunicar de forma incessante conosco. No início, a que era a voz duplicada, a que falava pelas duas, cuidou, sem perceber, de instruir o primo de como poderia ser fácil entender os sinais que havíamos elaborado, sem o recurso de uma escola, para nos comunicarmos. De maneira breve, ele aprendeu a se comunicar também, às vezes melhor que qualquer um da casa, e logo se passou a sentir, além do óbvio ciúme pela atenção do primo, ciúme pela capacidade de compreensão que havia adquirido em tão pouco tempo. Quiçá o primo nos compreendesse melhor que nossos pais. Chupim aos montes e todo dia ao alvorecer. Nós seguíamos para espantá-los com nossas armas. Chupim engana, é matreiro e preguiçoso, come o arroz que a gente planta, ouvíamos falar. Gosta da coisa pronta, não batalha pelo seu grão. Chupim nos marimbus podia colocar ovos no ninho de Xanã, do sangue de boi de penugem vermelha cor de fogo, cantando tiê-tiê para os ovos dos filhotes que pensa serem seus. Chupim coloca ovos no ninho do carrega-madeira que esteve construindo sua casa para abrigar sua cria, e as crias do parasita sem saber. Deixava seus ovos fecundados para serem chocados nos ninhos do chorró d'água, cabeça de velho, sabiá bosteira, sabiá bico de osso, bem-te-vi, patu d'água e guaxu. Os ovos do chupim cresciam debaixo da beleza do canto do sofrê e até do zambelê no chão. Mas nunca vi ovo de chupim no ninho de paturi. Por que será? É o que guardo das conversas que tínhamos quando nos encontrávamos em nossa casa. Quando muito, na casa da família do tio Servo, no cerqueiro do rio Santo Antônio. Com a chegada do tio, ganhamos um tocador de pifaro para alegrar as festas dos santos, porque as festas dos encantados eram dominadas pelos atabaques. Por muitos anos, a música do pifaro do nosso tio dominou nossas celebrações e as mais distantes, quando viajávamos para festejar São Francisco e outros santos de nossa estima nos povoados de Remanso e Pau de Colher. No dia de São Sebastião, santo de devoção de nosso pai, celebrado na sua data de nascimento, havia a maior festa, a que mais agregava gente e a que mais trazia devotos de fora da fazenda. Muitos vinham de longe para seguir os rituais da brincadeira, para festejar com bebidas e comidas as dádivas que haviam recebido dos encantados. Nós, crianças, permanecíamos distantes das atividades principais. Os mais novos em brincadeiras ao redor da casa, os mais jovens disputando a atenção dos adultos. Eu e Belonise ouvíamos a conversa das filhas de Dona Carmeniusa e Dona Tonha. Elas falavam de visita dos patrões às roças da fazenda. Queriam saber se eles haviam chegado por aqui, se tinham levado as batatas do nosso quintal também. Mas as batatas do nosso quintal não são deles, alguém dizia. Eles plantam arroz e cana, levam as batatas, levam feijão e abóbora. Até folhas para achar levam. E se as batatas colhidas estiverem pequenas, fazem a gente cavucar a terra para levar as maiores, disse Santa, arregalando os olhos para mostrar sua revolta. Que usura! Eles já ficam com o dinheiro da colheita do arroz e da cana. Poderiam muito bem comprar batata e feijão no armazém ou na feira da cidade. Nós é que não conseguíamos comprar nada, a não ser quando vendíamos a massa do buriti e o azeite de dendê, escapulindo dos limites da fazenda sem chamar atenção. Mas a terra é deles. A gente que não dê, que nos mandam embora. Cospem e mandam a gente sumir antes de secar o cuspo. Alguém disse, num sentimento de deboche e indignação. Severo nos observava de longe, riscando um graveto no barro seco. Quando já era madrugada, minha mãe perguntou se havia visto Belonise e Domingas. Domingas estava brincando com a filha de Jandira na lateral da casa. Belonise eu havia perdido de vista. O povo está indo embora, disse minha mãe. Pediu que levasse minha irmã para a cama. Não obedeci logo. Deixei Domingas num canto. Parecia não ter sono naquela altura. Quando dei uma volta ao redor da casa, procurando por Belonise. Não muito distante, debaixo de um buzeiro quase seco, vi uma sombra que se distinguia do resto da escuridão da noite. Era uma noite fresca e parte das pessoas que iam embora
estava agasalhada para caminhar para suas casas. Outros abraçavam o próprio corpo, tentando se aquecer. Me aproximei devagar da árvore onde se abrigava a sombra e antes que chegasse mais perto, a vi se dividir. Belonísia deixou o abrigo como se nada tivesse acontecido. Passou por mim de cabeça erguida e sorrindo. Antes que eu me aproximasse mais, Severo também deixou um buzeiro e seguiu em direção aos pais, que estavam prontos para caminhar até sua casa com um candeeiro que tremulava a luz ao longe nas mãos. Sem conseguir dormir o resto da noite, nem olhar para minha irmã, fui tomada por um sentimento de decepção e rivalidade que desconhecia até aquele instante. Ao amanhecer, fiz chegar à minha mãe a mensagem de que Belonísia estava com o primo Severo debaixo de um buzeiro na noite passada. Sem ter certeza do que vira, mas intuía, adicionei à narrativa a visão de um beijo. Pela primeira vez, vi os olhos de minha mãe se crisparem e, sem esperar explicações, antes que meu pai soubesse, se encarregou da punição, uma surra de sandália. Cada batida que ouvia Belonísia receber ardia em minha pele. Fui invadida por uma estranha vontade de vingança pela traição que vi naquele ato, ao mesmo tempo que doía em mim, por nunca ter visto minha irmã apanhar e porque desde o acidente nós havíamos mantido uma relação de reciprocidade maior do que as gêmeas do compadre Saturnino. Até aquele instante, Belonísia havia sido mais próxima de minha mãe, enquanto eu sempre havia me sentido mais ligada ao meu pai. Mas a surra repercutiu mais em seu íntimo do que o ardor e o machucado na pele. Com medo da reação de meu pai, minha mãe não compartilhou o ocorrido. Nunca soube ao certo, mas deve ter dado um jeito de falar com o tio Servos sobre o sucedido, de mandar um recado por alguém ou algum bilhete, afinal ela sabia escrever. E durante um tempo considerável não vimos Severo, nem mesmo nas brincadeiras de jaré que continuaram com a regularidade de sempre em nossa casa. Belonísia ficou por semanas sem me olhar diretamente. Passava do quarto para a sala ou mesmo para o quintal ou terreiro, interagia com os outros irmãos, mas me ignorava. O sentimento de decepção que eu tinha sobre o incidente aos poucos foi se desfazendo diante da mágoa que ela externava. De repente senti um enorme pesar por ter feito minha mãe castigar Belonísia e, ao mesmo tempo, por ter afastado, de forma involuntária e sem medir as consequências, Severo de nossa convivência. A casa se tornou mais silenciosa, apesar das traquinagens de Zezé, quando não estava na roça com meu pai, e Domingas, e do movimento de gente que aparecia quase todos os dias procurando os préstimos do curador Zeca Chapéu Grande. Vi também o remorso do semblante de minha mãe pelo que tinha feito. Salu era enérgica, falava de forma firme e sem hesitar, mas nunca tinha levantado a mão para bater em qualquer filho, muito menos com uma sandália. Ela tentava reparar seu ímpeto de correção, oferecendo a Belonísia uma caneca de mingau antes de qualquer um de nós, ou deixando para ela os trabalhos domésticos menos fatigantes, como lavar a louça no geral, enquanto para mim destinava o carregamento de baldes de água do poço ou do rio. Se minha irmã demonstrava desencanto em relação à reação de nossa mãe, comigo ocorreu pior. O sentimento que Belonísia me destinou naquelas semanas foi de total desprezo. Ignorava qualquer gesto de aproximação que eu fazia, o que só aumentava meu arrependimento. Era orgulhosa e conduzia muito bem as suas decisões, apesar da pouca idade. Eu não sabia o que havia se passado naquele dia, o que a levou a estar a sós com Severo. Nós compartilhávamos tudo sobre nossas vidas, nunca falamos sobre o interesse que passamos a sentir desde a chegada de nosso primo. Talvez houvesse o medo de nos desapontarmos mutuamente, já que era notório para nós duas o encanto que nutríamos por ele. Talvez fosse mais cômodo manter uma disputa velada, acreditando que nenhuma de nós ultrapassaria a linha imaginária que traçamos para aquele caso. Tudo começou a mudar numa tarde, após um temporal inesperado, quando minha mãe fechou a casa e nos levou para o rio Santo Antônio, com latas e vara de pescar para capturar os peixes que chegariam com a correnteza. Eu e Belonísia seguíamos afastados interagindo com Domingas, mas sem partilhar qualquer comunicação. Nas primeiras vezes em que minha mãe enviava recado a uma ou a outra, como sempre fizera, nos esquivávamos, e Domingas assumia a função de replicar a informação. Quando minha mãe percebeu o mal-estar que havia se introduzido entre nós, tratou de nos repreender com rigor, que aquela não era a atitude de duas irmãs que conviviam na mesma casa, que cresceram na mesma barriga e que vieram ao mundo pelas mãos do encantado velho Nagu,
que ela havia parido irmãs e não inimigas, e que não iria tolerar mais nossos calundus. Era bom que voltássemos a nos comunicar, porque não admitiria malquerência entre suas filhas. Não houve contestação à repreensão de nossa mãe, mas tampouco alguma reação de nossa parte para reestabelecer nossa interação. Com um significativo espaço de tempo desde o episódio da surra, passamos a nos comunicar com os sorrisos que Domingas nos provocava, com sua curiosidade e com as coisas que encontrava na estrada. Uma tangerina madura era disputada pelas duas, e Domingas tentava me envolver também. Por fim, Domingas dividia os gomos sumarentos para dizer que havia degustado os maiores e mais doces. O rio estava com forte correnteza e minha mãe nos levou para uma pequena lagoa tributária das águas do Santo Antônio. Passamos a cavar a terra molhada e retirar algumas minhocas que serviram de isca. Domingas dizia que retirava as maiores minhocas, ria das minhocas que Salu e eu retirávamos. Minha mãe, com as mãos habilidosas, transformava as pobres minhocas em sanfonas encolhidas com seus corpos transpassados pelo anzol. Tá parecendo São Sebastião, e todas rimos, juntas, menos minha mãe, que censurou. Não brinca com o santo, Domingas. Onde já se viu? A lagoa era lodosa, sua superfície estava repleta de algas verdes, mas a cheia tinha trazido peixes que fisgavam com rapidez as iscas. Domingas ia nomeando, com a ajuda da mãe, a qualidade dos animais. Cascudo tem de monte, cascudo anda em rebanho, Domingas. Cascudo tem pouco peixe, queria dizer pouca carne. Pega outro, ria Domingas. Cuide da sua vara e do seu anzol, dizia minha mãe, atenta ao céu para saber se viria mais chuva. Beliscou, mãe. Domingas arregalou os olhos. Senti uma fisgada em minha linha também, e vi que Belonísia levantava sua vara. Um apanhari, disse minha mãe. Segura, Belonísia, esse vai para o almoço. Espera que eu te ajudo. E correu para ajudar a puxar. O seu se debatia tentando se desgarrar do anzol, e Domingas se aproximou de mim. Ajuda sua irmã, menina, orientou minha mãe enquanto tentava salvar o seu pescado. Quando ergui o peixe vivo, tentando retornar para a água para respirar, vi Salu satisfeita, identificando que era um molê e que o prepararia cozido no dendê. Passamos mais uma hora daquela manhã capturando os peregrinos que chegavam à lagoa de Água Negra, levados pela chuva. No retorno para casa, tínhamos que atravessar novamente o lodaçal dos marimbus descalças. Nossas sandálias grudavam na lama de tal forma que não conseguíamos erguê-las nos pés. Pisem devagar, disse minha mãe, para que não nos machuquemos em pedras e lascas de madeira que porventura estivessem submersas naquele grande lago de lama para chegar à estrada. De súbito, senti meu pé pisar em algo duro, e meu rosto se contraiu de dor. Havia ferido meu pé, um corte profundo, com algo parecendo um pedaço de louça. Belonísia, que estava mais perto de mim, me ajudou a levantar a perna, a chegar à estrada e retirou, com as orientações gritadas por Salu, que atravessava com dificuldade o charco, o objeto que havia cortado meu pé. Não disse para terem cuidado, era um caco de caramujo abandonado, quebrado, entranhado, com espinho. Eu mesma não tive coragem de retirar, comecei a chorar de dor. Belonísia me segurou e puxou de uma vez. Domingas, que agora chegava mais perto, pedia, deixa eu ver, deixa eu ver. Fomos para a beira do rio para lavar os pés. O sangue grosso e substancioso deixava meu corpo pintando a terra com seu vermelho cor de pássaro. Salu colheu uma erva, uma folha e outra para esmagar entre os dedos e depois pôs em cima do ferimento. Até chegarmos a casa e saber o que o meu pai iria fazer. Voltei para casa apoiado em minha mãe e em Belonísia, pulando de um pé só. Afora o corte profundo que me impediria de colocar o pé no chão por muitos dias, senti certo alívio ao perceber que minha irmã havia voltado a se comunicar comigo. Ela me serviu de apoio por semanas junto a Domingas, permitindo que andasse com as mãos repousadas em seus ombros nos deslocamentos que precisava fazer. Sofri um tanto com o pé cortado, sem poder andar pelo terreiro e quintal, por roça e beira de rio. Aquele era o nosso pacto de vida, desde o fatídico dia em que a faca de Donana havia fendido a nossa história, decepado uma língua, impedido a produção de sons, ferindo a vaidade de uma mãe d'água, mas unindo duas irmãs nascidas do mesmo ventre, em tempos diferentes, pela vida até aquele instante. Meu encanto por Primo Severo não era maior do que o que eu sentia pela minha irmã, do sentimento de proteção que lhe devia, da proteção que ela me devotava também.
não fosse o pé ressentido pela ferida que a tarde de pesca me havia produzido, talvez permanecesse ainda por mais tempo distante de Belonísia. Sem a comunicação, era como se nos silenciássemos mutuamente. Era silenciar o que tínhamos de mais íntimo entre nós. Sem poder me tocar, ela não poderia sentir a vibração da respiração em meu corpo. Sem poder lhe tocar, não poderia sentir a velocidade com que o rio de sangue corria em suas veias. Não poderia saber, a partir de sua agitação interior, seus humores, se bravos ou mansos. Não poderia olhar para os meus olhos e perceber apenas com o exame de meus movimentos o que intencionava. Aos poucos fomos superando a desordem e, ao mesmo tempo em que nos aproximávamos, evitávamos falar sobre Severo. Ele passou a ser apenas um membro da família e, na distância dos nossos sentimentos, todo o encantamento que ele nos produziu pareceu ser enterrado. Era esperado que o tempo cuidasse daquela paixão repentina e nos devolvesse apenas os laços de família. Meu pai, misteriosamente, parecia não saber sobre o ocorrido, ou, se sabia, preferiu não demonstrar, por qualquer motivo, moral ou místico, que nunca poderíamos saber. Voltamos a ver primo Severo em nossa casa, nas brincadeiras de Jaré, acompanhado de tio Servo e Ermelina, além dos primos menores que cresciam espantando a praga do chupim dos arrozais. Fazíamos cumprimentos formais, sem grandes emoções, como quando o conhecemos ao chegar à fazenda. Crescíamos a olhos vistos. Eu e Belonísia já enterrávamos nossos restos de regra com um punhado de terra. Cobríamos nossos seios com tecido para que os mamilos não despontassem através do pano de nossos vestidos. Os homens da fazenda cresciam os olhos para nós duas. Mas nada mais que isso, afinal, éramos as filhas do curador Zeca Chapéu Grande. Meu pai era respeitado pelos vizinhos e filhos de santo, por seus patrões e senhores, por Sutério, o gerente. Era o trabalhador citado como exemplo para os demais, nunca se queixava, independente da demanda que lhe chegava. Por mais difícil que fosse, arregimentava os vizinhos e trabalhava para entregar o que lhe foi encomendado com esmero que lhe era acreditado. Represava água de rio para algum pedido de irrigação que lhe era feito por Sutério. Reunia os compadres para cortar madeira e conter com grande engenhosidade um afluente. Pastoreava o gado da fazenda, levando-o para comer onde houvesse verde. Era o trabalhador da mais alta estima da família Peixoto. A ele recorriam para trazer novos trabalhadores para Água Negra, porque confiavam em sua responsabilidade com a fazenda, confiavam em sua capacidade de persuadir e reconciliar os que viviam em conflito, por cerca ou por animal solto que acabava com as roças provocando prejuízo. Por isso, diferente das jovens da nossa idade, e mesmo com os olhares invasivos que nos despetalavam como flores, éramos quase intocáveis ao assédio tão comum dos homens sobre as meninas que chegavam à mocidade. Muitas caíam sobre o peso da insistência, não resistiam às abordagens e, com as bênçãos dos pais, se uniam com seus corpos ainda em formação. Sucumbiam ao domínio do homem, dos capatazes, dos fazendeiros, das cercanias. A família Peixoto queria apenas os frutos de Água Negra, não viviam a terra. Vinham da capital apenas para se apresentar como donos, para que não os esquecêssemos, mas tão logo cumpriam sua missão, regressavam. Mas havia os fazendeiros e sitiantes que cresceram em número e que exerciam com fascínio e orgulho seus papéis de dominadores, descendentes longínquos dos colonizadores, ou um subalterno que havia conquistado a sorte no garimpo e passava a exercer o poder sobre os outros, que, sem alternativa, se submetiam ao seu domínio. Numa dessas manhãs, minha mãe chegou inquieta e procurou Dona Tonha para conversar. Eu me interessava mais pela vida alheia do que Belonísia, dispersa que ela ficava nesses momentos. Me pus a lavar as louças no giral enquanto escutava as duas. Falavam de Cispriana, que estava com barriga crescida, que havia levado uma surra do compadre Saturnino. Constatavam como era difícil para um pai viúvo criar filhos sozinhos, e as filhas dão mais trabalho. Vem com barriga para dentro de casa. E depois, quem cria as crianças? Diziam que Cispriana se recusava a dizer quem era o pai, que tiveram que retirá-la da casa por uns dias com receio de que Saturnino a matasse. E as conversas já iam de boca em boca pela fazenda. Quem seria o pai da criança? Algum trabalhador da fazenda vizinha? Alguém de Água Negra mesmo? Se o pai bateu tanto assim, comadre, ponderou Tonha, será que esse filho não é do cunhado que desgraçou a irmã na loucura por causa de Cispriana mesmo? Minha mãe semicerrou os olhos, incrédula. Será, comadre? Isidório? Que se juntou com Cisprina?
Passaram-se dias e Belonísia veio me comunicar que havia escutado de conversa de Salu com Dona Tonha, que as irmãs Cisprina e Cipriana estavam sem se falar, que Cisprina estava de barriga de Isidório, mas Cipriana estava de barriga mais avançada e ninguém sabia quem era o pai, que havia apanhado mais que mala suja, que nossa mãe ficou ofendida porque compadre Saturnino disse que deixaria a filha sem a língua, como a filha de compadre Zeca, que agora elas se miravam de sua porta e se insultavam com a discórdia que poderia existir entre duas mulheres, que ocuparam o mesmo ventre, mas que na vida se desconheciam como irmãs, que o pai estava desgostoso e também tinha dado para beber de descontentamento. Belonísia demonstrava firmeza em seu semblante. Estava muito claro que ela havia assumido um lado nessa história. Embora primo Severo não fosse mais um empecilho para nossa irmandade, e o encanto por ele parecesse ter se esvanecido, seu posicionamento me soou como uma advertência sobre até onde poderíamos ir enquanto irmãs. Naquele tempo, minha mãe já havia assumido em definitivo o ofício de parteira. Meu pai, que era o parteiro até então, transferiu a responsabilidade para Salu. A formalidade do homem simples e cavalheiro se refletia na vergonha que sentia diante das mulheres de seus compadres e filhos de santo. Tudo isso fizeram designar minha mãe para a lida com os nascimentos. Enquanto Dona Ana vivia e tinha saúde, assumiu a missão com toda a deferência que o nascimento de um novo ser poderia ter. Minha avó dizia que não fazia parto, quem o fazia era a mãe, apenas ajudava. Ajudava desde as moças que se uniam muito cedo ou engravidavam de viajantes trabalhadores, até as vacas, éguas e cadelas. Tinha mãos pequenas capazes de virar a criança no ventre de um lado a outro. Era no que acreditavam, caso não houvesse um movimento certo para o nascimento, ou a criança não estivesse bem encaixada. Durante esse período em que Dona Ana cuidava dos partos em Água Negra e propriedades vizinhas, minha mãe foi sua ajudante. Observava os movimentos do corpo, rezas e interditos, o que poderia e não poderia ser comido, bebido, feito. Aprendia sobre o tempo certo para o banho da criança e da mãe, a tesoura nova que ficava guardada esperando o nascimento. Atentava para as provações do resguardo. Quando minha avó já não podia mais ajudar, Salu passou a acompanhar meu pai, que, como curador, prestava assistência de que as mulheres necessitavam. Nunca vi meu pai nessas missões, mas minha mãe relatava para as comadres todo o constrangimento que ele transparecia ao tocar no corpo de uma mulher prestes a dar à luz. Por vezes, as acomodava no chão enquanto estavam amparados por uma mulher da família ou vizinha, e as tocava com o pé direito na barriga, para capturar mensagens dos movimentos da criança, se havia ou não chegado a hora do parto. Mas não era meu pai quem estava ali, constrangido e envergonhado de estar com uma mulher em uma delicada posição, com dores lancinantes, se contorcendo em gestos bruscos que faziam despontar um seio desnudo ou sua genitália. Muitas vezes a roupa mal cobria o corpo. Era o encantado, o velho Nagô, antigo conhecido do povo de Água Negra. Era o senhor do corpo e do espírito de meu pai, das bênçãos e curas que chegavam aos necessitados e à terra. Foi também o velho, segundo meu pai, que designou Salustina Nicolau como parteira. Eram as forças de seu encanto que guiavam as mãos e os saberes da comadre Salu na condução do parto. Pelo menos era isso que dizia quando era indagado por alguém que não tinha vivência em nossas paragens. Fusco latia de forma incessante no terreiro de casa. Belonísia conduziu o mensageiro pela porta e o fez aguardar por minha mãe na sala. Uma das gêmeas de Saturnino estava em trabalho de parto. Se contorcia de dor na casa de barro em que vivia, nas margens do rio Santo Antônio. No afã da notícia, não soube dizer qual das filhas estava prestes a parir, mas pelas contas de minha mãe devia ser Cipriana, a que havia se hospedado em nossa casa com Cisprina, que eu recordava com a situação extrema de desencanto causada, em parte, pela própria irmã. Era coisa urgente, pelo rosto do desesperado mensageiro. O pai estava em tempo de amarrá-la, por não conseguir deixar coisa alguma em pé dentro da casa. Parecia estar abrigando um espírito perverso. Seus olhos ardiam feito brasas, e os gritos podiam ser escutados a algumas léguas de distância. Os sons que percorriam o vale eram ecos assustadores, gritos de fúria que nos chegavam com o vento morno da tarde. A casa ficou sob a responsabilidade de Belonísia, e diante da urgência minha mãe me levou como companhia e seguiu o caminho um tanto aflita com as notícias trazidas sobre o estado da gêmea.
Ainda recordo como sua tensão se avolumou ao sermos alcançados por um dos bramidos, atirado em nossos rostos como um bafo quente e cólero. Misericórdia! Teria clamado ao velho Nagô em sua prece não tão íntima que, quebrando a concentração que se afligia naqueles momentos em que precisava dar sentido à expressão de outros seres para sua tarefa, assim como meu pai fazia. Naquele dia, os objetos que compunham a paisagem daquela casa se comportavam como se estivessem vivos. Havia uma árvore derrubada e retalhada em achas, certamente para abastecer o fogão da casa de Saturnino e de todos os outros filhos que germinaram em suas moradas ao redor. Havia um pequeno monte de jacas moles que atraía grande quantidade de moscas e até abelhas. Havia restos de forquilha e barro, outro tanto de terra acondicionado em poucas latas. Certamente, mais uma casa para a colmeia que a família de Saturnino estava formando em Água Negra. Havia objetos lançados pela porta, pente, frasco vazio de perfume, canecas e pratos de esmalte. Uma grande bacia amassada, mas que preservava certo brilho diante de sua presumível antiguidade. Minha mãe não tinha a mesma força que a sogra diante desses eventos. Era como se Salu fosse mais humana e falível que Dona Ana. Minha avó transitava como uma entidade viva, quase sobre-humana. Mesmo assim, Salu adentrou a casa com altivez e autoridade que emanavam de sua posição de mulher do curador Zeca Chapéu Grande. De imediato, pude entrever o transtorno na fisionomia da mulher em trabalho de parto. Incontrolável, avançou para agredir Salu. Naquele momento, pude antever a beleza do que nos aguardava. Cresci em meio às crenças de meu pai, de minha avó e mais recentemente de minha mãe. Os objetos, os xaropes de raízes, as rezas, as brincadeiras, os encantos que domavam seus corpos, tudo era parte das paisagens do mundo em que crescíamos. Mas a transformação da mulher hesitante, que vinha na estrada em preces de misericórdia e bem-aventurança, na força que se antepunha à perturbação de uma grávida transtornada pelas dores e talvez por espíritos que desconhecíamos, era um milagre de energia. De tão habituada à assertividade de Zeca, eu nunca havia sido capaz de contemplar com a atenção que agora tinha. Diante de meus olhos, vi minha mãe erguer sua mão direita e segurar com força o braço que avançava, rompendo o ar para atingi-la. Bastou esse gesto para que cessassem os urros e a cólera da mulher, e um fluxo de serenidade se instaurasse entre os presentes. Era Cipriana quem estava em trabalho de parto, que talvez, afligida pelo abandono e pela solução e pela solidão de amar o homem de sua irmã, havia se deixado levar por uma torrente de mágoas tão semelhantes às mágoas da outra que tempos atrás a fizeram chegar amarrada à nossa casa. Minha mãe a levou para a cama com a ajuda de tia Ermelina, que nos encontrou no meio do caminho e fez com que repousasse. Dali a algum tempo nasceria um menino, e seu vagido anunciando a vida preencheria o espaço onde poucas horas antes havíamos escutado os urros de dor e delírio de sua mãe. Exausta, Cipriana adormeceu com a criança em seu peito. Já não chorava de agonia por seu futuro, nem pelo dele. Assim como a mão do velho Nagô pacificou seu corpo em cólera, seu filho confortou naqueles dias seu coração dos maus tratos que tinha conhecido. O perdão brotou no rosto de Saturnino quando sorriu, meio bobo, ao encontrar o rosto do menino. Cisprina observava tudo de sua janela, do outro lado do terreiro, sem saber expressar a remissão que seu pai e mesmo sua irmã esperavam. Isidório, talvez envergonhado, tinha preferido seguir na roça, incapaz de encarar as gêmeas diante do mal que julgava ter feito. Passaram-se 28 luas quando minha mãe foi chamada de novo para ajudar no parto, dessa vez de Cisprina. Seria de novo dia de lua cheia. Quem acompanhou foi Belonísia, mas pouco tempo depois de terem partido, minha irmã voltou sozinha e aflita para levar meu pai. Algo adverso acontecia a Cisprina, e minha mãe achou por bem chamar Zeca. Com o pé direito na barriga da mulher, meu pai viu que não havia movimento da criança. "É um anjo", disse minha mãe. A sentença que ninguém queria ouvir naquelas horas.